Fala galerinha do sétimo ano, tudo bem? Hoje a gente vai continuar a nossa aula de online. A nossa aula hoje vai falar sobre simetria. Por isso, eu dei uma enjambradinha aqui num espelho para que vocês entendam a primeira coisa de simetria que a gente vê. Que é isso, um espelho. Vocês devem estar achando meio estranho que eu estou aparecendo lá no papel, é que eu botei um espelho na frente do papel e a minha câmera que está ali, ó, vocês vão conseguir ver a câmera ali, ó, gravando de cima, ela faz com que o espelho reflita a minha imagem para que vocês consigam me ver pelo menos um pouquinho. Essa relação de semelhança é muito comum no nosso dia a dia. A gente vê semelhança em tudo. Eu vou falar um pouquinho sobre a semelhança usando o plano cartesiano, mas semelhança no nosso dia a dia aparece o tempo todo. Quando a gente pensa na relação do nosso rosto, a gente espera que o nosso rosto seja semelhante. Ele não é, mas a gente espera que ele seja semelhante baseado em um determinado ponto. Simetria é muito comum em várias obras artísticas do mundo. Muitas obras de artes ou da arquitetura são envolvidas com simetria. Simetria nada mais é do que o espelhamento de algo. Isso que a gente está fazendo aqui pelo espelho, tá bom? Então eu vou agora retirar meu espelho para a gente conseguir seguir a aula. Então, seguinte. Vocês estão vendo aí um plano cartesiano onde eu fiz uma reta. E nessa reta eu coloquei já dois pontos. Eu coloquei o ponto A e o ponto B. O ponto A tem as seguintes coordenadas, 3 e 2, e o ponto B as coordenadas 4 e 5. Quando a gente tem esses pontos que a gente quer começar a falar de simetria, a gente vai ver algumas coisas. Primeiro, para a gente poder falar de simetria, a gente vai ter que trabalhar com a questão do ao que eu quero que seja simétrico. A simetria ela vai poder ser em relação à origem, em relação a uma reta, em relação a um ponto. Essa simetria ela também vai poder ser de várias formas. Ela vai poder ser a simetria de reflexão, como a gente acabou de ver no espelho, vai poder ser a simetria de translação, uma simetria de translação, aonde vai ser uma imagem que vai ser carregada para um outro ponto, ou uma simetria de rotação, aonde ela vai ser rotacionada em um determinado ponto. Tudo bem? Para a gente começar a falar sobre isso, eu vou dar alguns exemplos. Primeiro, dado esses dois pontos, pontos 3 e 2 e 4 e 5, eu quero fazer a simetria em relação à origem. Lembrem que a origem está aqui no centro. Para fazer em relação à origem, eu vou fazer a multiplicação das coordenadas desses dois pontos por menos 1. Por que menos 1? Se eu quero que seja em relação à origem, é como se eu quisesse que essa reta viesse parar aqui embaixo, certo? Porque em relação à origem, tudo que vai estar para cá, eu quero que seja simétrico para cá. Então, eu preciso saber quais são os pontos que vão me dar simetria a essa reta. Essa reta ela vai estar para cá, em que movimento ela vai estar? Simetria em relação à reta ou a ponto vai depender da distância. Em relação à origem também. Vai depender da distância que esse determinado ponto, ou essa determinada figura, ou esse determinado elemento vai estar daquilo que eu quero simetria. Quando a gente pensa no espelho, quanto mais próximo a gente aproximar, mais a nossa simetria vai ficar trabalhando. Quanto mais longe. Então, tudo depende da distância, se vai conseguir fazer simetria ou não. Ok? Então, se a gente vai trabalhar com a distância, eu preciso saber qual é a distância entre esses pontos em relação à origem. Para isso, eu vou fazer a multiplicação das coordenadas por menos 1. Por que menos 1? Se esse ponto ele tem como x o ponto 3, a coordenada 3 em x, em relação à origem, ele vai ter que ter a coordenada menos 3. Se em relação a y ele tem o ponto 2, ele vai ter que ter em relação à origem o ponto menos 2. Então, esse ponto A ele vai ter que ser o ponto menos 3 e menos 2. Isso porque eu estou trabalhando com essa relação na origem. Certo? Vou até fazer de outra cor aqui para que fique bem claro. Como eu quero fazer simetria da reta inteira, eu vou fazer com os dois pontos, tanto do A quanto do B.
O B é o ponto 4 e 5. Que vai ser, se o B no x é 4, em relação à origem vai ter que ser menos 4. Então, x menos 4. O y no B é 5, em relação à origem vai ter que ser menos 5. Então, aqui está feita a nossa reta simétrica, aquela em relação à origem. Não sei se vai dar para conseguir ver. Ó, essa teria que ser a nossa relação origem. E ela parou onde? Exatamente ali. Como que eu fiz isso? Eu multipliquei as coordenadas, tanto de x quanto de y, por menos 1. Certo? Tanto de y quanto de x por menos 1. Mas fiquem bem atentos. Essa é uma simetria em relação à origem. Eu vou trazer uma apostila para vocês verem algumas relações de simetria que tem na apostila. Ó, esses 3 exemplos, ou os exemplos que tem aqui embaixo, são bem comuns de aparecer. Por exemplo, a borboleta. Cadê meu espelhinho? A borboleta. Em relação ao centro dela, ela é totalmente simétrica. Eu quero que vocês olhem a imagem. E agora olhem a imagem se fosse no meu espelho. Viram que ficou igual? O Palácio Taj Mahal, na Índia. A ideia é a mesma. Se fosse bem no centro, eu teria uma simetria. Vou tentar colocar ele aqui pro ladinho para que a gente consiga ver. Certo? Estão vendo aqui? Se eu imagino, se é simétrico, ele tem que ser igual. Ó. Certo? Olha o do Jardim Botânico em Curitiba. Acontece exatamente a mesma coisa. Tudo bem? Isso é a relação de simetria. Quer dizer que é uma reta, ou uma figura, ou uma imagem que está sendo espelhada em relação a um determinado ponto. Vou fazer, então, já que eu já fiz em relação à origem, em relação às retas. Em relação às retas, eu quero primeiro o seguinte. Eu quero que essa reta que eu fiz aqui, ela seja simétrica em relação à reta do eixo Y, certo? Olha ali, cadê? Tá vendo? Para isso, ela precisa ter a mesma distância entre os pontos. Se em relação ao eixo Y, deixa eu pegar uma cor aqui, roxinha. Se no ponto A ela é 3, quer dizer, a distância da reta até o ponto é de 3, se eu quero que ela seja simétrica, a distância do ponto até a reta teria que ser 3 também, só que para outra direção. Então, três. Viram que a posição de x não alterou. O que alterou foi somente a posição de x. Ela continua estando no 2, só que agora ela vai estar no ponto menos 3 e 2. Eu já vou fazer as coordenadas de todas essas retas para que vocês consigam observar. O ponto B é a mesma coisa. Essa reta, que é a minha original, ela é 5 de distância do ponto y, da reta y. Então, ela precisa ser 5 em relação à outra reta. Então, ela teria que estar lá no menos 5. E aí eu teria uma reta simétrica à reta B. Que é quando eu fiz o espelhamento aqui, ó. Quando eu fiz o espelhamento da reta, ela teria que dar somente ali, ó. Tudo bem? Eu vou dar as coordenadas para todos esses pontos. Vou chamar de C e D, por exemplo, e aqui de E e F. As coordenadas de C e D seriam... O A seria o D, né? Então, seria menos 3 e menos 2. Olha o que aconteceu. 3, 2, menos 3, menos 2, o que aconteceu foi que eu multipliquei cada ponto, cada
coeficiente da nossa reta por menos 1. Ponto D. O ponto C, vou jogar um pouquinho para cima aqui, ó. O ponto C é menos 4 e menos 5, certo? Porque era em relação à origem. Agora, vamos ver essa aqui em relação à reta do eixo Y. Se é em relação ao eixo Y, o ponto F ele é menos 3 e 2. E o ponto E é menos 5 e 4. Opa. Ah, errei, né? É menos 4 e 5. Ah, essa reta teria que ser aqui, ó. Ops. Acontece. Aqui, ó. Essa seria a reta EF. Tudo bem? O que eu quero que vocês percebam? Quando a gente fez em relação à origem, os dois pontos trocaram os sinais. Quando a gente fez em relação à reta, somente o eixo X trocou os sinais. Somente o coeficiente de X que mudou o sinal. Será que para a reta de baixo vai acontecer a mesma coisa? Ó, se agora eu quero que ela seja simétrica. Se agora eu quero que ela seja simétrica em relação ao eixo X. Se a distância da reta até o ponto era de 2, aqui também vai ter que ser de 2. Aqui, se a distância da reta até o ponto é de 5, aqui também vai ter que ser de 5. Ok? Vamos ver se a gente consegue mostrar ali. Ó, tá vendo lá? E aí, ela apareceu aqui. Vamos escrever as coordenadas desses pontos aqui. Desse ponto, 3 e menos 2. Vou usar GH. 3 e menos 2, que é o ponto G. E o ponto H, 4 e menos 5. Olha o que aconteceu aqui, galera. Quando eu fiz em relação à origem, o sinal trocou dos todos. Quando eu fiz em relação à reta do eixo Y, só trocou a coordenada de X. Quando eu fiz em relação à reta do eixo X, só trocou a coordenada do Y. Porque a simetria nada mais é do que a gente conseguir espelhar. Como se eu pegasse aqui, ó, e dobrasse a minha folha, ela teria que dar exatamente uma em cima da outra. Tudo bem? Assim como eu tentei fazer com o meu espelho. E assim como eu fiz uma reta, eu poderia ter feito uma figura toda. Vou voltar aqui para minha apostila, vou mostrar para vocês algum exemplo. Espera aí. Ó. Isso é lá na página 101. Esses dois triângulos são simétricos. E eles estão em simetria. Por quê? Porque a distância de todos os pontos desse triângulo e esse são iguais em relação à reta. Certo? Deixa eu pegar meu espelhinho aqui para tentar mostrar. Ó. Aqui eu consigo. Estão vendo? Então, ele teria que ser simétrico. E olha o que acontece. Ele é simétrico. Como que a gente verifica isso? Essa distância até as retas é sempre a mesma. Ó, lá na página 102 vai ter um exercício que fala lá em cima. Não, vou fazer aqui, ó. Estão vendo a simetria que ele nos dá? É isso que eu tenho que fazer. Então, tipo, cada ponto eu vou ter que fazer relação simétrica no ponto de cá. Por quê? Porque ele quer uma simetria em relação à reta. Tudo bem, pessoal?
Assim vocês vão fazer para figuras ou retas que forem sendo pedidas. Tudo bem? Vou deixar para vocês os exercícios da página 102, 103 e 104. Na segunda-feira, a gente volta, eu corrijo esses exercícios e a gente fala sobre outros tipos de simetria, que vai falar translação, rotação e reflexão, que é essa que a gente já começou a falar. Tudo bem? Nossa aula vai acabar por aqui. Eu vou dar um pauzinho só para mandar o beijo para vocês, que eu quero mudar minha câmera aqui para que vocês vejam uma coisinha. E a gente já se fala. Calma aí. Então, pessoal, para terminar, como sempre, eu deixo um beijo para vocês. Vocês podem não estar entendendo, mas é que esse beijo agora ele é simétrico. Eu deixo um beijo para vocês. Espero que esteja tudo bem com vocês. A gente vê na segunda-feira. Um grande beijo e tchau, tchau.